Eu sou uma pessoa de frieza desumana diante do sofrimento. Eu tenho uma frieza desumana que me impede de sentir empatia. Você não pode vencer o jogo. Uma frieza desumana que Você não me resolve o impede de quebra-cabeças. Eu sou frio e desumano. Você é um fracassado. Prova só se eu fui trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar ao momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona na luta com Kira, ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir? O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensem logo, raciocinem, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então N assumirá. O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo, o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travados, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então N assumirá. Eu possuo uma frieza desumana que tomado como arma em conflitos. Eu tenho uma frieza desumana que pode congelar qualquer emoção. Eu sou um ser de frieza desumana que enfrenta a realidade sem ilusão. Eu possuo uma frieza desumana que me impede de chorar. Eu tenho uma frieza desumana que não permite o perdão fácil. Eu sou alguém com uma frieza Você não pode desumana vencer que o jogo. assusta os outros. Eu possuo Você não uma resolve o frieza quebra-cabeças. desumana que determina a minha postura. Você é um Eu fracassado. tenho uma frieza Prova só se eu fui trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar ao momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona na luta com Kira, ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir? O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensem logo, raciocinem, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar.
É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimino o L, então o N assumirá. O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo, o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travado, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça sozinho, o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimino o L, então o N assumirá. Que serve como escudo contra a tristeza. Eu sou portador de uma frieza desumana que endurece meu coração. Eu possuo uma frieza desumana que me faz agir com extrema racionalidade. Eu tenho uma frieza desumana que me impede de aceitar a fraqueza. Eu sou guiado por uma frieza desumana que bloqueia meus sentimentos mais profundos. Você não pode vencer o jogo. Se não resolve o quebra-cabeças, você é um fracassado. Alva sócio, fui trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar o momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona, na luta com Kira ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir? O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensem logo, raciocinem, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça sozinho, o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimino o L, então o N assumirá. O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo, o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travado, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça sozinho, o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimino o L, então o N assumirá. Uma frieza desumana que me impede de
sentir pena. Eu sou dotado de uma frieza desumana que afasta qualquer solidariedade. Eu possuo uma frieza desumana que tomado como arma em conflitos. Eu tenho uma frieza desumana que pode congelar qualquer emoção. Eu sou um ser de frieza desumana que enfrenta a realidade sem ilusão. Eu possuo uma frieza desumana. Se não pode vencer o jogo, eu tenho uma frieza se não resolve o quebra-cabeças, você é um fracassado. Alva sozinho fui trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar o momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona, na luta com Kira ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir? O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensem logo, raciocinem, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L, é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então N assumirá. O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travados, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então N assumirá. Desumana em seu olhar. Eu possuo uma frieza desumana que me impede de demonstrar vulnerabilidade. Eu tenho uma frieza desumana que serve como escudo contra a tristeza. Eu sou portador de uma frieza desumana que endurece meu coração. Eu possuo uma frieza desumana que me faz agir com extrema racionalidade. Eu tenho uma frieza desumana que me impede se não pode de vencer o jogo, eu sou guiado se não resolve o por uma quebra-cabeças, frieza desumana que bloqueia meus você é um sentimentos fracassado. Alva sozinho fui trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar o momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona, na luta com Kira ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir? O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensem logo, raciocinem, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L, é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar.
Se elimino o L, então o N assumirá. O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo, o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travados, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então lá em Diagame, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimino o L, então o N assumirá. Alguém que carrega uma frieza desumana dentro de si. Eu possuo uma frieza desumana que me protege das mágoas. Eu tenho uma frieza desumana que me impede de sentir pena. Eu sou dotado de uma frieza desumana que afasta qualquer solidariedade. Eu possuo uma frieza desumana que, tomado como arma em conflitos, eu tenho uma frieza desumana que pode congelar. Se não pode vencer o jogo, eu sou um ser de frieza. Se não resolve o quebra-cabeças, você é um fracassado. Alva sozinho fui trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar o momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona, na luta com Kira ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir? O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensem logo, raciocinei, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimino o L, então o N assumirá. O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo, o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travados, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então lá em Diagame, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimino o L, então o N assumirá. Eu
tenho uma frieza desumana que deixa os outros desconfortáveis. Eu sou alguém que exibe uma frieza desumana em seu olhar. Eu possuo uma frieza desumana que me impede de demonstrar vulnerabilidade. Eu tenho uma frieza desumana que serve como escudo contra a tristeza. Eu sou portador de uma frieza desumana que endurece meu coração. Você não pode vencer o jogo. Se não resolve o quebra-cabeças, você é um fracassado. Alva sozinho fui trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar o momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona na luta com Kira, ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir? O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensem logo, raciocinem, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então o N assumirá. O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travado, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimina o L, então o N assumirá. Que me faz parecer notável. Eu tenho uma frieza desumana que me distancia dos sentimentos humanos. Eu sou alguém que carrega uma frieza desumana dentro de si. Eu possuo uma frieza desumana que me protege das mágoas. Eu tenho uma frieza desumana que me impede de sentir pena. Eu sou dotado de uma frieza desumana que afasta qualquer solidariedade. Você não pode vencer o jogo. Se não resolve o quebra-cabeças, você é um fracassado. Alva sozinho fui trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos, com aprendizagem, pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente, absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar o momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona na luta com Kira, ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir? O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensem logo, raciocinem, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça, sozinho o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar.
Se elimino o L, então N assumirá. O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travados, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduz a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça sozinho, o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimino o L, então N assumirá. Dominado por uma frieza desumana, sem espaço para emoção. Eu possuo uma frieza desumana que me mantém em diferentes dores alheias. Eu tenho uma frieza desumana que deixa os outros desconfortáveis. Eu sou alguém que exibe uma frieza desumana em seu olhar. Eu possuo uma frieza desumana que me impede de demonstrar vulnerabilidade. Eu tenho uma frieza desumana. Você não pode vencer o jogo. Se não resolve o quebra-cabeças, você é um fracassado. Povo sozinho fui trazido para um instituto onde ele foi criado. Aos poucos com aprendizagem pude desenvolver meu talento nato. Inteligência que se expande na mente absorvo desde muito cedo. Treinado com o objetivo de chegar o momento de eu sucedê-lo. A notícia então veio à tona, na luta com Kira ele veio a cair. A pergunta veio junto à morte, Melo ou eu vai substituir. O Melo deixa sentimentos ficarem à frente do aprendizado. Pensem logo, raciocinem, o L perdeu apenas por ser fraco. O tempo só vem piorando, o mundo em devastação. Agora sou eu que assumo toda a investigação. Em chamada eu logo percebo a morte de L é mesmo de certeza. Eu descubro que o tal caderno segue com toda a polícia japonesa. Aos poucos vou analisando, vendo e revendo o caso sem saída. Os brinquedos me ajudam a pensar e contra-atacar contra a ação do Kira. Eu sigo vendo cada dica que antes o L no fim nos deixou. E eu vou terminar o que ele começou. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduzo a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça sozinho, o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimino o L, então N assumirá. O tempo que trará sucesso eu sinto que tá começando a chegar. Criando um grupo secreto, trabalho no centro da SPK. Enfim, a posse do caderno, todas as regras são analisadas. 13 dias pra escrever o nome, logo percebo que essa regra é falsa. Já solucionei o caso, agora vamos pra finalização. O encontro chega a ser marcado agora diretamente no galpão. Depois de todo esse tempo, fuja disso tudo que eu quero ver. É fato que no fim de tudo o Melo e eu superamos você. Debate de mentes travados, sua ideologia está se afundando. Você se considera um deus, mas sabe que cê não passa de um humano. Um humano que chegou a ter a maior arma encontrada na história. E saiba que sem o caderno da sociedade você é a escória. Mesmo que não acredite, não mudaremos o mundo sozinho. Ao se entregar pro caderno, confunde um deus com um mero assassino. Você não tem mais saída para tudo isso que aconteceu. Então Light Yagami, aceite que você perdeu. Mente de um gênio, cada pensamento revejo e logo deduz a resposta. 100% dos meus dados comprovam que eu vou sair com a vitória. Friamente observo e deduzo, a regra da vida é um aprendizado. Se você não pode vencer, no fim disso tudo é um fracassado. É fato de que nesse mundo toda essa maldade sempre existirá. Não importa o que aconteça sozinho, o mundo não irá mudar. É só uma questão de tempo para no final que irá fracassar. Se elimino o L, então N assumirá.